Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Trisul, referentes aos resultados do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025. Estamos aqui hoje com o senhor Fernando Salomão, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras. Para abrir a teleconferência de resultados, passo a palavra para o Sr. Fernando Salomão, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre e ao ano de 2025. Antes de iniciarmos, gostaria de destacar que 2025 foi um ano bastante positivo para a companhia. Cumprimos todos os guidances estabelecidos, atingimos recordes de lançamentos e vendas, avançamos de forma relevante no segmento Minha Casa Minha Vida e seguimos executando projetos icônicos em São Paulo. Iniciando pelo slide número 2, destacamos o desempenho das vendas em 2025. As vendas brutas, percentual Trisul, totalizaram 1.837 bilhões de reais em 2.689 unidades, enquanto as vendas líquidas, percentual Trisul, somaram 1.659 bilhões de reais. No trimestre, as vendas brutas, percentual Trisul, atingiram 724,5 milhões de reais em 949 unidades. E as vendas líquidas, percentual Trisul, alcançaram 673,6 milhões de reais. Importante mencionar a participação dos projetos econômicos, que no quarto trimestre já representaram aproximadamente 40% das vendas líquidas da companhia, refletindo o aumento da relevância do segmento Minha Casa Minha Vida em nosso mix. O bom desempenho de vendas ao longo do ano resultou em uma evolução consistente do VSO em VGV, que atingiu 18,4% no quarto trimestre. Ainda sobre vendas e estoques, encerramos o período com um volume de estoques superior ao do ano de 2024, reflexo do elevado número de lançamentos realizados, tema que abordaremos nos próximos slides. Por outro lado, o estoque de unidades prontas permaneceu em um nível bastante saudável, representando apenas 6% do estoque total, o que nos deixa bastante confortáveis com essa posição. Passando aos slides seguintes, apresentamos os lançamentos realizados no trimestre. Primeiramente, lançamos mais um empreendimento da nossa linha Eleve, o Eleve Butantã, com um VGV, percentual Trisul, de 262 milhões de reais, distribuídos em 735 unidades. O projeto está localizado em frente à saída do metrô, no bairro do Butantã, localização bastante estratégica. Este é o quarto lançamento do ano voltado ao programa Minha Casa Minha Vida e já se encontra com mais de 80% das unidades vendidas. Lançamos também um novo empreendimento de alto padrão na Vila Clementino, o Quartem Ibirapuera. Possui 192 unidades e VGV percentual Trisul de 668 milhões de reais. O projeto ocupa um quarteirão inteiro e oferece um conjunto completo de amenities aos moradores,
Atualmente, o empreendimento já conta com mais de um terço das unidades vendidas. Assim, encerramos o quarto trimestre com 930 milhões de reais de lançamentos e 927 unidades. No ano, foram 7 empreendimentos lançados, totalizando 3.640 unidades e 2.871 milhões de reais de VGV percentual Trisul, um recorde histórico para a companhia. Como principal destaque de 2025, ressaltamos o lançamento do Gran Oscar Ibirapuera, empreendimento de altíssimo padrão que se configura como o maior lançamento da história da companhia em termos de VGV, com 1,2 bilhão de reais de VGV, percentual Trisul. O projeto reforça nosso posicionamento no segmento de alta renda, com proposta de exclusividade e arquitetura diferenciada. Com a forte execução comercial e assertividade nos lançamentos, atingimos ambos os guidances. Em vendas, ficamos na faixa intermediária do guidance de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Em lançamentos, alcançamos a banda superior do guidance entre 1,5 bilhão de reais e 2,9 bilhões de reais. Agora, no slide 6, apresentamos as entregas realizadas pela companhia em 2025. Foram 4 empreendimentos no período, 3 da linha Collection, nossa linha de compactos, que somaram 478 milhões de reais em VGV, percentual Trisul, e 1.001 unidades, além do Valem Capote Valente, empreendimento com VGV, percentual Trisul, de 307 milhões de reais, localizado em frente ao bairro dos Jardins e com vista privilegiada. Com isso, encerramos o ano com 786 milhões de reais em VGV, percentual Trisul, entregues e 1.261 unidades. Agora, no slide 9, finalizando a parte operacional, apresentamos nosso banco de terrenos, que totalizou 4,6 bilhões de reais, sendo 40% on-balance e 60% off-balance. Gostaria de destacar 2 pontos importantes. Primeiro, a agilidade na aquisição e no lançamento de terrenos tem contribuído para a expansão da rentabilidade dos projetos. Segundo, o portfólio segue bem equilibrado entre os segmentos econômico e médio-alto padrão, atualmente com aproximadamente 60% voltado ao programa Minha Casa Minha Vida e 40% ao segmento médio-alto padrão. Essa composição reforça a nossa capacidade de adaptação e reflete nosso compromisso de ampliar a presença no programa Minha Casa Minha Vida, sem deixar de lançar projetos de média e alta renda, segmento nos quais temos ampla experiência operacional. No slide 10, destacamos outros eventos relevantes após a última divulgação. Em novembro, aprovamos 100 milhões de reais em dividendos extraordinários, totalizando 154 milhões de reais no ano de 2025, ou 88% de payout sobre o lucro de 2024. Em dezembro, declaramos dividendos adicionais de 100 milhões de reais a serem pagos em 2026, referentes ao resultado de 2025, equivalente a 47% do lucro do período. Ainda em dezembro, a companhia aprovou o aumento de capital por meio de bonificação de 56 milhões de ações aos acionistas, distribuídas gratuitamente na proporção de aproximadamente 0,3 novas ações ordinárias para cada ação detida. Como evento subsequente, entregamos 3 empreendimentos após o encerramento do ano, totalizando o VGV percentual Trisul de 560 milhões de reais.
Esses projetos já superam 85% de vendas e devem contribuir de forma relevante para a geração de caixa nos próximos trimestres. Passando para a parte financeira, no slide 11, o lucro bruto no quarto trimestre de 25 foi de 120 milhões de reais, com margem bruta de 27,3%. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou 137,8 milhões de reais, enquanto a margem bruta ajustada foi de 31,3%. Já o lucro líquido no trimestre totalizou 65,3 milhões de reais, com margem líquida de 14,8%. No consolidado de 2025, o lucro bruto foi de 404,5 milhões de reais, com margem bruta de 29,3%, uma evolução de 1,5 pontos percentuais em relação a 2024. O lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, atingiu 457,1 milhões de reais, com margem de 33,2%, 1,3 pontos percentuais acima do ano anterior. Por fim, o lucro líquido foi de 213,1 milhões de reais, crescimento de 22% na comparação ano a ano, e o maior já registrado pela companhia, com margem líquida de 15,5% ou 2,5 pontos percentuais superior ao ano anterior. No slide 12, o EBITDA ajustado pelo SFH alocado no custo foi de 90,3 milhões de reais no trimestre, com margem de 20,5%. No ano, o EBITDA ajustado totalizou 289,2 milhões de reais, com margem de 21%. Ainda neste slide, destacamos a evolução consistente do ROI ao longo do ano. Partimos de 12,1% em dezembro de 24 e atingimos 14,4% no quarto trimestre de 2025, refletindo a melhora gradual da rentabilidade aliada à disciplina de crescimento. Estamos muito satisfeitos com essa trajetória e esperamos continuar sendo uma empresa cada vez mais rentável. Finalizando, no slide 13, analisamos a alavancagem. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido encerrou o quarto trimestre de 25 em 36,1%, equivalente a 533,9 milhões de reais, ou aumento de 11,1 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 6,5 pontos percentuais frente ao trimestre anterior. Esse movimento está dentro do esperado para a dinâmica de um negócio de ciclo longo e reflete, em parte, a forte distribuição de dividendos realizadas no período. Com as entregas já realizadas no primeiro trimestre e as previstas para o segundo trimestre, esperamos uma redução relevante desse indicador ao longo do ano. Encerramos mais um ano de avanços consistentes, mantendo disciplina operacional, foco em rentabilidade e forte execução comercial. Seguimos confiantes de que a companhia está bem posicionada para capturar as oportunidades do setor imobiliário e sustentar uma trajetória crescente de resultados. Encerramos aqui a apresentação e agora passamos à sessão de perguntas e respostas. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone Levantar a mão. Ao serem anunciados, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ao aceitá-la, o seu microfone estará habilitado e você poderá fazer uma pergunta.
Bom, agora eu vou liberar o microfone do Herman Lee do Bradesco BBI. Herman, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde, Fernando, Vitor. Obrigado pelo espaço. Só uma pergunta aqui do nosso lado em relação à margem bruta. A gente viu alguma pressão no tri passado e acho que essa pressão continua aí no quarto tri. Aí, se vocês puderem dar um pouco mais de cor de quais foram as causas, que aconteceu, o que que a gente pode esperar para 2026, se a gente pode ver alguma normalização chegando próximo dos 30%. Obrigado. Boa tarde, Herman, tudo bem? Aqui é Fernando Salomão. A redução da margem bruta era esperada por nós, porque os últimos lançamentos que houveram no ano foram de terrenos adquiridos através de permuta. Isso melhora muito o retorno, o ROI, né, o retorno sobre investimento, mas, em contrapartida, gera uma margem bruta um pouco menor. E hoje a companhia está muito mais focada em retorno sobre investimento do que tanto em ROI, claro, e tanto em margem bruta. Claro que a gente continua atento à margem bruta, mas a gente já esperava esse movimento, essa questão. E eu acho que para o ano que vem, apesar da gente não dar guidance de margem, você pode imaginar algo próximo, da margem do quarto trimestre. Eu acho que é bem razoável. Bastante claro. Obrigado, Fernando, e bom final de semana. Obrigado, Herman. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo Fabres, do BTG. Gustavo, seu microfone vai ser liberado. Oi, pessoal, boa tarde. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira seria pegar um pouco mais a cabeça de vocês na distribuição entre segmentos, né? Então, entender o que vocês estão vendo de oportunidade, de momento do setor, se puderem passar ali mais brevemente no alto padrão e no Minha Casa Minha Vida, mas se puderem também dar um pouco mais de enfoque na média renda, né? Como que vocês estão vendo o segmento, que de fato, assim, quando a gente olha os dados ali do Secov na cidade, parece ter ficado um pouco para trás do ponto de vista de oferta nos últimos anos, mas ao mesmo tempo também é onde a affordability talvez esteja mais apertada, né? Então, queria entender como vocês estão vendo meio esse balanço de oportunidades entre segmentos. E a segunda pergunta era mais no Minha Casa Minha Vida, né? Dado que você tem uma avenida de crescimento ali, 60% do seu land bank hoje está no segmento, como que vocês estão vendo um mix entre faixas ali dentro do programa para os projetos a serem lançados ainda e se eventualmente essas mudanças em condições do programa que foram veiculadas nos últimos dias de subir teto, fazer subir preço máximo nas faixas 3 e 4, se isso mudaria alguma coisa no planejamento de vocês no curto a médio prazo. Seriam essas duas perguntas. Obrigado. Boa tarde, Gustavo. Então, vamos lá. Eh, Em relação às alterações nas faixas e teto da Minha Casa Minha Vida, elas, para nós, são muito bem-vindas, porque nós atuamos na faixa 3 e faixa 4, né? Então, a gente atua nessa parte mais alta do Minha Casa Minha Vida. E todo aumento de faixa, para nós, é muito bem-vindo, tá? Em relação ao segmento médio, de fato, a Trisul voltou a olhar com atenção esse segmento. Nós entendemos que é um segmento que ficou um pouco desatendido nos últimos anos, e que sempre foi o carro-chefe do nosso segmento, né? A incorporação sempre foi voltada para esse segmento e ficou realmente desatendida nos últimos anos. Com uma expectativa de queda da taxa de juros, eu acho que esse segmento vai voltar a ser bastante atrativo, muito interessante, e é um volume muito grande de pessoas que podem voltar a ter capacidade de adquirir os seus imóveis. Então, sim, a Trisul está voltando a estudar esse segmento. Não, perfeito, tá ótimo. E aí, se eu pudesse também fazer mais uma pergunta rápida, em estoque, né? Eu queria entender quão confortáveis vocês estão hoje com o nível atual, né? Entendo que grande parte desse estoque em construção
tá no Oscar, né, que é um empreendimento de alto padrão, eventualmente essa venda se esticaria mais lá perto da entrega, mas olhando para frente, queria entender de vocês se tem alguma coisa nesse estoque, na composição, tamanho, enfim, alguma coisa que preocupe hoje vocês e que talvez faça mudarem um pouco a estratégia de comercialização ou um pouco da abordagem que vocês têm com essas unidades em estoque, ou se vocês consideram que tá tudo bem, confortável com o nível atual. Obrigado. Gustavo, houve uma elevação do valor do estoque, do volume do estoque, que é decorrente da concentração de lançamentos no final do ano, né? Entre setembro, outubro e novembro, nós lançamos perto de 2 bilhões de reais, tá? Então, não nos preocupa. A venda do segmento do altíssimo padrão é um pouco mais lenta, está dentro do nosso radar esse fato, já está nas nossas projeções, e nós acreditamos que os produtos são de excelente qualidade e nós não vemos problemas de vendê-los, tá? Nós vamos continuar na estratégia já adotada e, e não enxergamos isso como um grande ponto de atenção. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Agora eu vou passar a palavra para Juliana Veiga, do Itaú BBA. Juliana, seu microfone vai ser liberado. Tarde, pessoal, também. Do meu lado aqui são duas perguntas também. A primeira, eu queria falar um pouco mais de lançamentos mesmo, e até pegando um gancho na pergunta anterior. Se vocês puderem falar mais de lançamentos para o ano de 2026, detalhando até o que vocês esperam que seja a participação de Minha Casa Minha Vida e de média renda, e também fazendo uma expansão nessa pergunta, se vocês podem detalhar o como vocês podem ser impactados agora pela medida da prefeitura de restringir alvará de construção por enquanto. E segunda pergunta que eu tenho é sobre mão de obra. A gente vê cada vez mais news flow de escala 6 por 1. Se vocês têm alguma ideia de como isso pode impactar vocês, principalmente em margem. Obrigada. Boa tarde, Juliana. Então, vamos lá. A questão da escala 6 por 1, de fato, é algo que nós, através do Secov, através dos órgãos de classe, julgamos que não é bom para o nosso segmento. Apesar de boa parte da mão de obra das nossas obras são por tarefa, né? Então, a gente contrata um empreiteiro e paga por metro executado, metro quadrado de alvenaria, enfim. Mas, enfim, essa é uma discussão que nós estamos tendo junto com os nossos sindicatos, tá? E nós somos, obviamente, não somos a favor dessa medida, né? Dessa alteração. Lançamento 26. Os lançamentos de 26, Juliana, nós ainda estamos aqui internamente analisando o volume de lançamento, e devemos soltar um guidance oportunamente, tá? Me antecipando um pouco, deve girar em torno de 2 bilhões de reais, tá? Mas ainda é um número provisório que a gente tem que avaliar um pouco melhor. Em relação à terceira parte da sua pergunta, que é sobre essa situação temporária da prefeitura de estar impedida de emitir os alvarás, eh, é óbvio que é prejudicial, né? Mas a gente acredita que isso deve ser contornado, porque não é possível que uma cidade do tamanho de São Paulo tenha essa restrição de emissão de alvará, tá? Então, são algumas incógnitas mesmo. Essa questão dos alvarás pode alterar o nosso guidance de lançamentos, mas nós esperamos que isso seja contornado rapidamente.
E, mais uma vez, através do trabalho dos órgãos de classe. Ou melhor, órgãos de classe e, inclusive, a própria prefeitura, né? Porque, na verdade, é ela que está, vamos dizer assim, no polo passivo da questão, né? Ela é que está impedida. Bom, agora eu passo a palavra para o João Pedro Rodrigues da XP. João, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal. Aqui do nosso lado são duas também. É, Primeiro, eu queria explorar um pouco as despesas com consultoria. Acho que foi uma das despesas que foi um pouquinho acima aqui da nossa expectativa. Eu queria perguntar, aproveitar a oportunidade de tentar esclarecer o que são essas despesas, se elas é, são recorrentes em projetos que ainda estão em duração aí na empresa ou se elas deveriam ser reduzidas daqui para frente. E uma segunda pergunta sobre os distratos. Acho que foi um ponto que também chamou um pouquinho de atenção, apesar do volume da operação ter crescido ano contra ano, os distratos foi algo que chamou um pouco a atenção aqui do nosso lado. Não sei se é algo conjuntural de um empreendimento ou dois empreendimentos que possam ter puxado o número para cima, ou se vocês veem alguma situação estrutural que explique o distrato um pouco mais alto. Do nosso lado é isso. Obrigado pelo espaço. Boa tarde, João Pedro. Em relação às consultorias, é, hum, hum, na verdade, a despesa administrativa do ano de 2025 foi absolutamente igual à do ano de 24. Então, pode ter havido alguma concentração do quarto trimestre, alguma coisa assim muito pontual, mas nós entendemos que a despesa administrativa está muito bem controlada e dentro do que nós imaginávamos e esperávamos, tá? Em relação aos distratos, nós estamos com uma leva de entregas bastante elevada. Nós entregamos três empreendimentos no final do ano, quatro empreendimentos no ano passado, já entregamos três esse ano, e temos mais cinco para entregar. Então, quando as obras começam estão próximas de estarem prontas, é natural ter uma pequena elevação dos distratos, porque é o momento da grande decisão. Ou a pessoa tem capacidade de crédito para obter um financiamento e se tornar proprietária da unidade, ou, se não tem essa capacidade, é o grande momento da gente destratar e vender novamente. Tá? Então, é um fato, houve realmente uma elevação do volume de distrato do ano de 24 comparado com 25, mas eu acho que foi apenas uma concentração de entregas, né? É uma coincidência de datas de entregas. Eu não vejo assim, quando você olha empreendimento por empreendimento, um empreendimento distratou demais, o outro. Não, é uma coisa bem normal, vamos dizer assim. Apenas é que houve uma concentração de entregas no mesmo momento. Entendido. Muito obrigado. Obrigado, João. Lembrando, para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Não havendo mais perguntas, encerramos a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025. Passa agora a palavra para o professor Fernando Salomão para suas considerações finais. Agradeço a todos que participaram do nosso call, e estamos aqui à disposição para esclarecimentos, caso seja necessário. Muito obrigado.